Capítulo 17. Os peregrinos encontram-se com Adulador. Adormeci novamente e voltei a sonhar. Vi então os mesmos dois peregrinos descendo as montanhas, pelo caminho que levava à cidade. Ora, pouco além das montanhas, no vale à esquerda, ficava a terra da presunção. Atravessando esta terra, via-se uma alameda sinuosa que cruzava o caminho dos peregrinos. Ali encontraram um moço muito vivo que vinha daquelas bandas. Seu nome era Ignorância. Cristão perguntou-lhe de onde vinha e para onde seguia. Ignorância: Senhor, nasci naquelas terras, um pouco à esquerda daqui. Sigo rumo à cidade celestial. Cristão: mas como pensa em superar as dificuldades que talvez encontre pelo caminho que leve ao portão? Ignorância: como todo o mundo faz. Cristão: mas o que você tem a mostrar diante do portão para que ele se abra a você? Ignorância: conheço a vontade do meu Senhor e tenho vivido honradamente. Dou a cada homem o que lhe cabe. Oro, jejuo, pago dízimo e dou esmolas, e ainda deixei a minha terra por essa outra a qual me dirijo. Cristão: mas você não veio pelas portas estreitas, isso é, pelo começo do caminho. Você chegou aqui foi por essa alameda sinuosa. Por isso, seja qual for a sua autoavaliação, quando chegar o dia do juízo, temo que venha a ser acusado de ladrão e salteador, não sendo jamais admitido na cidade. Ignorância: cavalheiros, vocês são totalmente estranhos para mim. Não os conheço. Contentem-se em seguir a religião da sua terra, e eu seguirei a religião da minha. Esperemos que tudo acabe bem. E quanto à porta de que você falou, todo mundo sabe que fica a grande distância da nossa cidade. Não creio que homem nenhum destas bandas sequer conheça o caminho até lá. Na verdade, pouco importa que saibam ou não, pois temos, como vocês podem ver, uma bela e prazeteira alameda verdejante que desce da nossa terra até este caminho. Vendo o cristão que o homem se considerava sábio, sussurrou esperançoso: maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 26:12. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Eclesiastes 10:3. O que faremos então? Conversamos mais com ele ou partimos agora mesmo, deixando que pondere o que já ouviu até aqui, procurando-o de novo mais tarde para ver se, pouco a pouco, podemos lhe fazer algum bem? Esperançoso então refletiu: que medite o que ouviu há algum tempo e não recuse o bom conselho atento, para que assim não ignore afinal a meta mais plena e essencial. Diz Deus que quem não tem juízo, para esse nunca haverá paraíso. Depois acrescentou: não creio que seja bom dizer-lhe tudo de uma vez só. Vamos deixá-lo para trás por enquanto e conversaremos com ele mais tarde, segundo o que for capaz de absorver. Então os dois retomaram a marcha e Ignorância o seguia atrás. Quando estavam já a boa distância do moço, entraram por uma alameda bem sombria, onde encontraram um homem que fora atado por 7 demônios, com 7 cordas resistentes. Os demônios o arrastavam para a porta que os peregrinos viam na encosta do morro. Ora, o bom cristão se pôs a tremer e também esperançoso seu companheiro. Estando, porém, os demônios a arrastar o homem, cristão quis observá-lo para ver se o conhecia, pois pensou que talvez fosse certo desviado, que morava na cidade da apostasia. No entanto, não pôde ver seu rosto com clareza, porque o homem mantinha a cabeça baixa como ladrão pego em flagrante. Mas, passando por ele, esperançoso virou-se e enxergou nas costas do homem um cartaz com a inscrição: Professor,
libertino e apóstata condenável. Então disse Cristão ao amigo: agora me lembro de algo que me disseram a respeito de certo fato ocorrido a um bom homem destas bandas. Chamava-se Pequena Fé, mas era homem bom e morava no vilarejo da Sinceridade. Foi esse o fato. A entrada desse atalho há uma vereda que vem da Porta Larga, denominada Vereda dos Mortos, por causa dos assassinatos comumente perpetrados ali. Ao sair Pequena Fé em peregrinação, como nós agora o fazemos, calhou de ele recostar-se ali para dormir. Ora, 3 irmãos, bandidos muito fortes, e cujos nomes eram covardia, descrença e culpa, vieram da Porta Larga para aquela vereda. Assim que viram Pequena Fé, foram correndo até onde ele estava. O bom homem acabava de despertar do sono e se punha de pé para seguir o caminho. Mas então o cercaram e com ameaças o fizeram parar. Pequena Fé ficou lívido como cera, sem forças para lutar ou fugir. Gritou então covardia, um dos bandidos: "Dê-me a bolsa!" Como Pequena Fé relutou em entregá-la, pois não queria perder o dinheiro, Descrença se aproximou dele e, metendo a mão no bolso do homem, arrancou-lhe uma bolsa cheia de prata. "Ladrões! Ladrões!" gritou Pequena Fé. Culpa, tomando enorme porrete que tinha nas mãos, atingiu Pequena Fé na cabeça, deixando-o estirado no chão com o golpe. Ficou ali a sangrar como um moribundo, enquanto os bandidos permaneciam ao seu redor. Mas quando estes perceberam que vinha alguém pela estrada, e temendo ser ele um certo Graça Abundante, morador da cidade de boa confiança, os 3 trataram de fugir, deixando o bom homem entregue à própria sorte. Ora, depois de algum tempo, Pequena Fé voltou a si e, pondo-se de pé, saiu cambaleando pelo caminho. E essa foi a história. Esperançoso. Mas então, tomando dele tudo, o que tinha? Cristão. Não, ele conservou suas joias, pois os ladrões não conseguiram levá-las. Mas o bom homem ficou muito angustiado com a perda, já que os ladrões levaram a maior parte do seu dinheiro para as despesas comuns, restando-lhe apenas uma pequena soma, porém não o suficiente para sustentá-lo até o fim da viagem. Sendo assim, se não estou mal informado, ele foi forçado a mendigar para comer, pois não podia vender as joias. Mas mesmo mendigando e fazendo tudo o que podia, seguiu de estômago vazio durante a maior parte do restante da viagem. Esperançoso. Não é incrível que não lhe tivesse roubado seu certificado, mediante o qual ele seria admitido no portão celestial? Cristão. É incrível, mas de fato não o levaram. Contudo, não foi por astúcia do homem que os 3 deixaram de fazê-lo, pois, estando Pequena Fé apavorado diante da chegada dos bandidos, não tinha força nem capacidade para esconder nada. Portanto, foi mais pela piedosa providência do que por esforço dele que os ladrões perderam a oportunidade de tomar para si este tesouro. 1 Timóteo 1,14. Esperançoso. Mas para ele deve ter sido um consolo o fato de não lhe terem tomado essa preciosidade. Cristão. Talvez lhe servisse de grande consolo se a tivesse usado como deveria, mas quem me contou a história disse que ele pouco usou esse tesouro durante o resto da viagem, pelo medo que aquele assalto lhe incutiu. Pequena Fé chegou mesmo a esquecer desse certificado durante grande parte do resto da jornada. Além disso, sempre que se lembrava dele, encontrando o consolo, novamente lhe assaltava as lembranças da perda. E esses pensamentos engoliam tudo o mais. Esperançoso. Pobre coitado. Isso certamente era uma grande angústia para ele. Cristão. Angústia?
grande angústia, na verdade. Mas também nós não sentiríamos o mesmo se tivéssemos a mesma sorte, roubados e feridos em um lugar tão esquisito? É de admirar que não tenha morrido de angústia, o coitado. Contaram-me que ele passou praticamente todo o resto da jornada entre lamentos aflitos e amargurados. Também contava a todos que o alcançavam ou que ele encontrava pelo caminho onde fora roubado e como, quem eram os ladrões e o que levaram, e que fora ferido quase mortalmente. Esperançoso, é de admirar que suas necessidades não o tenham feito vender ou empenhar algumas de suas joias para que assim tivesse com o que subsistir durante a viagem. Cristão, você fala como quem traz a casca sobre a cabeça até hoje, pois em troca do que poderia empenhá-las, ou a quem as venderia? Naquela terra onde ele foi roubado, suas joias nada valiam, nem queria ele alívio que pudesse advir disso. Além do mais, se lhe faltasse as joias diante do portão da cidade celestial, certamente, e isso seria muito bem, perderia o direito a qualquer herança ali. E isso lhe seria pior do que o assalto e o aviltamento de 10.000 ladrões. Esperançoso, por que você está tão azedo, meu irmão? Esaú vendeu o direito de primogenitura por uma panela de guisado, e esse direito era maior do que as joias. Gênesis 25, do 27 ao 34. Mas, se ele o fez, por que pequena fé também não poderia fazê-lo? Cristão, Esaú de fato vendeu o direito de primogenitura, como também muitos outros, e ao fazê-lo, exclui-se da bênção maior, como fez aquele infeliz. Mas é preciso fazer uma distinção entre Esaú e pequena fé, e também entre os seus bens. O direito de primogenitura de Esaú era típico, mas não as joias de pequena fé. O estômago de Esaú era seu Deus, mas este não era o caso de pequena fé. Esaú entregava-se ao apetite da carne, mas não pequena fé. Além disso, Esaú nada conseguia enxergar além da satisfação de seus desejos. Estou a ponto de morrer, disse ele. De que me aproveitaria o direito de primogenitura? Quanto à pequena fé, porém, embora fosse a sua sina não ter senão fé pequena, essa mesma fé o livraria de tais extravagâncias, fazendo valorizar suas joias a ponto de não querer vendê-las, como fez Esaú com o direito de primogenitura. Não se lê em parte nenhuma que Esaú tivesse fé, nem mesmo pequena. Portanto, onde só a carne domina, como aconteceu no homem que não tem fé para resistir, não admira que ele venda o direito de primogenitura, a alma e tudo mais para o próprio diabo do inferno, pois esse tipo de homem é como a jumenta, que não se pode dissuadir de seus desejos. Quanto os pensamentos se concentram, Jeremias 2:24. Nas paixões, ele as satisfaz, custe o que custar. Pequena fé, porém, continuou cristão. Era de outra índole. Seus pensamentos se concentravam nas coisas do alto. Seu modo de vida dependia de muitas coisas espirituais, divinas. Logo, com que propósito um homem de tal índole venderia suas joias, se houvesse alguém que as comprasse, para encher a cabeça de coisas vãs? Daria o homem 1 centavo para encher o estômago de feno? Ou será possível convencer a rola a viver de carniça como corvo? Os infiéis, por paixões carnais, podem penhorar, hipotecar ou vender sem pestanejar o que têm ou são. Mas os que têm fé salvífica, mesmo pouco, esses não o farão. Aqui, portanto, está o seu erro, meu irmão. Esperançoso, eu o admito. Porém, a sua severa reflexão quase me deixou irritado. Cristão, ora, nada fiz senão comparar você a um passarinho dos mais vivos
desses que correm para lá e para cá em trilhas virgens com a casca ainda grudada à cabeça. Deixe isso de lado e pense na questão em pauta, e tudo ficará bem entre mim e você. Esperançoso. Mas, cristão, acho que esses 3 homens não passam de uns covardes. Se não o fossem, você acredita que fugiriam como o fizeram ao perceber que via alguém pela estrada? Por que Pequena Fé não criou coragem? Ele poderia, acho eu, ter enfrentado os bandidos, cedendo quando já não houvesse remédio. Cristão. Que eles eram covardes, muitos já disseram, mas poucos pensam assim na hora da provação. Quanto à coragem, isso Pequena Fé simplesmente não tinha. De fato, meu irmão, acho que se você estivesse naquela situação também não ofereceria muita resistência. Na verdade, se agora eles estão longe de nós, você demonstra esse ânimo. Talvez eles o forçassem a repensar a sua posição caso aparecessem na sua frente, como aconteceu àquele homem. Considere o seguinte: eles não passam de salteadores que servem ao rei do abismo sem fundo. Se necessário, o próprio rei sai em defesa desses bandidos, e sua voz é como a de um leão rugidor. 1 Pedro 5,8. Eu mesmo me vi em situação semelhante à de Pequena Fé, e foi horrível. Os 3 bandidos me cercaram e, quando tentei resistir como cristão, gritaram por seu senhor, que acudiu-os prontamente. Estive a ponto de, como diz o ditado, entregar a alma por um tostão, mas graças a Deus eu usava uma armadura reforçada. Sim, e mesmo protegido, achei difícil, portanto, me portar como um homem. Só quem já experimentou essa batalha é capaz de dizer o que acontece nesse combate. Ninguém mais. Esperançoso. Bom, mas eles correram. Veja você, só por supor que o tal graça abundante se aproximava. Cristão. É verdade. Eles muitas vezes fogem, tanto eles quanto o seu Senhor, diante do mero surgimento da graça abundante. E não é de admirar, pois esse é o defensor do rei. Mas eu acho que você verá alguma diferença entre Pequena Fé e o defensor do rei. Nem todos os súditos do rei são seus defensores, e quando posto à prova, não podem fazer proezas de guerra como ele. Será certo pensar que uma criancinha poderia vencer Golias como fez Davi? Ou que um pássaro tenha a mesma força de um boi? Alguns são fortes, outros são fracos. Alguns têm muita fé, outros têm pouca. Esse homem possuía pouca fé e, portanto, sucumbiu. Esperançoso. Quem dera graça abundante realmente tivesse aparecido ali para o bem deles. Cristão. Se fosse, ele certamente não teria tido pouco trabalho, pois devo lhe dizer que, mesmo sendo graça abundante, exímio com suas armas e sempre se sai bem quando se mantém no ataque, se eles conseguem superar-lhe as defesas, ainda que seja covardia, desconfiança ou o outro, a luta certamente se torna acirrada e eles podem derrubá-lo. E quando um homem está no chão, o que se pode fazer? Quem examinar de perto o rosto de graça abundante, disse Cristão, verá as cicatrizes e os cortes que claramente demonstram o que eu acabei de dizer. Ouvi falar certa vez que ele chegou a dizer, e isso quando em combate perdemos a esperança da própria vida, segundo aos Coríntios 1:8. Como é que esses velhacos corpulentos e seus capangas fizeram Davi gemer, lamentar e clamar? Pois também Emã e Ezequias, embora defensores em seu tempo, foram forçados a lutar desesperadamente quando atacados por estes homens. E, no entanto, apesar de todos os seus esforços, foram derrotados por eles de forma implacável.
Pedro estava decidido a fazer tudo o que pudesse, mas embora alguns digam que ele é o próprio príncipe dos apóstolos, os homens tanto o pressionaram que afinal o fizeram temer uma pobre moça. Mateus 26, versos 69 ao 72 e Lucas 22, versos 56 ao 57. Além disso, continuou o cristão, a eles basta chamar para contar com o socorro de seu rei. Ele jamais deixa de ouvir e se em algum momento se vê em apuros, ele sempre que possível irá acudi-los. E dele se diz: a espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha e bronze como madeira podre. As flechas não o afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha. O bradir das grandes lanças o faz rir. Jó 41, verso 26 ao 29. O que pode o homem fazer nessa situação? É verdade que se um homem pudesse ter sempre à mão o cavalo de Jó, com destreza e coragem para cavalgá-lo, poderia fazer coisas notáveis. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com o seu orgulho resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejante. Num furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Reia! De longe sente o cheiro do combate, o brado de comando e o grito de guerra. Jó 39, 19 ao 25. Soldado como você e eu, disse Cristão, não devem jamais querer encontrar o inimigo, nem se vangloriar de como poderia fazer melhor. Quando ouviram falar de outros que foram derrotados, não devemos nos deixar arrebatar pela ilusão da nossa própria virilidade, pois esses geralmente se saem pior quando posto à prova. Veja Pedro, que mencionei acima, ele se o falava, se não. Seus vãos pensamentos lhe fizeram dizer que seria o melhor, que com mais ardor defenderia o seu mestre, mais do que todos os homens. Mas quem mais do que ele foi oprimido e derrotado por este vilão? Logo, quando ouvimos falar desses roubos na estrada do rei, duas coisas nos cabe fazer. Primeiro, sair de amargura, sem esquecer o escudo, pois foi feito por falta disso que aquele que tão vigorosamente atacou o Leviatã não pôde subjugá-lo. Se não tivermos o escudo, ele jamais nos temerá. Portanto, diz-nos o perito. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. É bom também que peçamos proteção ao rei, para que ele mesmo vá conosco. Por isso, Davi exultou, mesmo estando no vale da sombra da morte, e Moisés preferia morrer onde estava a dar sequer um passo a mais sem seu Deus. Meu irmão, se ele se dignar seguir conosco, que necessidade haverá de 300.000 homens que se lancem contra nós? Mas sem ele, os altivos auxiliadores sucumbem entre os mortos. Salmos 3,6, Jó 9,13, Isaías 10,4. Eu, de minha parte, disse ainda Cristão, já estive antes na luta e, no entanto, por bondade daquele que é excelente, ainda estou vivo, como você pode ver. Porém, não posso me vangloriar da minha virilidade. Feliz serei se não voltar a enfrentar tais ataques, embora tema não estarmos alheios a todo perigo. Contudo, como o leão e o urso ainda não me devoraram, espero que Deus também nos liberte dos próximos filisteus incircuncisos. Então o cristão cantou, roubado por ladrões, pobre pequena fé, mas aquele que crê e mais fé cultiva até.
Esse decreto terá a vitória viril, e não só 3 vencerá, mas 10.000. Assim lá iam eles, e ignorância os seguiam. Caminharam até enxergar uma bifurcação, e os 2 caminhos lhe pareciam igualmente retos. Não sabiam, portanto, qual deles deveriam tomar. Por isso ali pararam para refletir. E enquanto ponderavam qual caminho tomar, eis que um homem de tez sombria, mas coberto de um manto muito claro, aproximou-se deles e perguntou por que estavam ali parados. Responderam que seguiriam para a cidade celestial, mas não sabiam qual dos caminhos tomar. Pois então sigam-me, disse o homem, é para lá que eu vou. Assim seguiram-no por uma trilha que os desviava do caminho, e pouco a pouco foram se afastando da cidade que tendenciavam a alcançar, tanto que logo rumavam para a direção oposta. Mesmo assim seguiram o desconhecido. Sem que se dessem conta, o homem os fez cair em uma rede, na qual tanto se enredaram que já não sabiam o que fazer. E o sombrio desconhecido deixou que o manto branco lhe caísse das costas. Viram então onde estavam, e ali ficaram a lamentar-se por algum tempo, pois não tinham como livrar-se da malha. Cristão, agora me vejo em erro, pois não nos aconselharam os pastores a ter cuidado com os aduladores? Hoje se cumpriu para nós o ditado do sábio: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Provérbios 29:5. Esperançoso. Também nos deram algumas orientações quanto ao caminho a seguir para que o encontrasse com mais segurança, mas também nos esquecemos de lê-las e não nos afastamos das trilhas do destruidor. Nisso Davi foi mais sábio do que nós, pois disse: pela palavra dos teus lábios eu evitei o caminho do violento. Salmos 17:4. Assim lamentavam-se emaranhados na rede. Por fim, viram um ser resplandecente aproximando-se deles, com um chicote de correia curta na mão. Chegando até onde estavam os 2, perguntou de onde vinham e o que faziam ali. Disseram-lhe que não passavam de uns pobres peregrinos e que seguiam para Sião, mas foram desviados do caminho por um sombrio desconhecido vestido de branco que os convidou a segui-lo, afirmando que para lá também seguia. Disse então o estranho de chicote na mão: é um adulador, um falso apóstolo que se transforma em anjo de luz. Ele então rasgou a rede e os deixou sair, mas disse: sigam-me para que eu os ponha de novo no caminho. E os levou de volta à estrada da qual se haviam afastado para seguir o adulador. Perguntou ainda: onde passaram a noite? Com os pastores nas montanhas aprazíveis. Perguntou-lhe então se não havia recebido dos pastores orientações sobre o caminho. Recebemos sim. Mas quando estavam em dúvida, não se deram ao trabalho de ler essas orientações? Não. Por quê? Esquecemos. Mas os pastores não os aconselharam a tomar cuidado com os aduladores? Sim, mas nem nos passou pela cabeça que esse homem de fala elegante fosse o tal. Vi então em meu sonho que ele ordenou os 2 que se deitassem no chão. Deitados, castigou-os com força, para ensinar-lhes o bom caminho que deveriam trilhar. E ainda a açoitá-los disse: repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Apocalipse 3:19. Feito isso, ele lhes ordenou que retomassem o caminho e ficassem bem atentos às outras orientações dos pastores. Os 2 lhe agradeceram com toda a bondade e, leves, voltaram ao caminho cantando: vem tu que andas pelo caminho e observa. Vê o que ganha quem se une à caterva, que se enreda um laço, se expõe ao relho, assim que se esquece o bom conselho. É fato que acabam salvos, mas cuidado, pois sairão sim com o lombo lanhado.